A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa, Instantes Finais, e eu quero agradecer por sua audiência, a você que assiste a nossa programação pela TV, pelo YouTube ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, anote aí o número do WhatsApp do programa. O prefixo é 81 e o número é o 994661010. Se você está acompanhando diariamente o programa Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando a 7ª e última carta que foi enviada à igreja de Laodiceia. Vamos recapitular o que vimos, não é como nós fazemos diariamente, nós costumamos, antes de iniciarmos o assunto do dia, do programa do dia, nós sempre recapitulamos, nós relembramos o que vimos para reforçar o aprendizado e dar às pessoas que não assistiram ao programa a oportunidade de pelo menos ter uma noção, uma ideia do assunto que foi tratado. Então vamos recapitular o que nós vimos. Nós iniciamos o estudo da 7ª carta e estudamos a partir do versículo 14. Vamos relembrar? Muito bem, no versículo 14, como sempre, Jesus envia a carta ao anjo da igreja, que é o pastor, o líder, o responsável. Nós não sabemos, não podemos afirmar ao certo quem era o pastor naquele período que a carta foi escrita, no final do 1º século, mas com certeza havia ali um obreiro, um líder responsável. Vimos também que Jesus se revela, se apresenta com 3 títulos diferentes. Primeiro, Jesus diz que é o Amém, e essa palavra significa assim seja, é uma forma de comprovar, de confirmar a palavra de Deus. Jesus também se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira, e não precisa nem nós recapitularmos, nós comentarmos sobre isso, mas Jesus fala a verdade, né? Ele testifica da verdade e nós podemos confiar nele. E Jesus diz que é o princípio da criação de Deus. Nós explicamos que não significa dizer que Jesus foi criado ou que Jesus seja uma criatura, mas o sentido do termo aí é o soberano da criação, aquele que participou ativamente da criação. Inclusive, nós citamos alguns textos que mostram a divindade de Cristo, né, a sua eternidade, e apresentam também Jesus como criador de todas as coisas. Estudamos também o versículo de número 15. Jesus diz, eu sei as tuas obras, mas é interessante aí que comumente quando Jesus se apresenta, né, se revela à igreja, aí Jesus sempre elogia alguma coisa, quer seja a fé, o amor, a perseverança, mas a igreja de Laodiceia, Jesus não faz nenhum elogio. Ele diz assim, olha, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Inclusive Jesus diz assim, olha, tomara que foras frio ou quente. E nós deixamos bem claro, nós já explicamos, que Jesus não está falando sobre 3 tipos de cristãos, não. Porque se fossem 3 tipos de cristãos, o estado daquele que está morno está numa posição mais privilegiada daquele que está frio. Jesus, inclusive, chega a dizer, tomara que fosses frio ou quente. Mas Jesus está se referindo a 3 tipos de pessoas. O frio aí é a pessoa que não é cristã, não é evangélica. O quente aí é aquele que é um cristão autêntico. E o morno é aquele que faz parte do rol de membros de uma igreja. Ele entra na estatística dos cristãos dos evangélicos, mas ainda não nasceu de novo. Ou, caso tenha experimentado o novo nascimento, permitiu que, com o passar do tempo, a sua temperatura espiritual se esfriasse. E nós percebemos aí que a situação da igreja de Laodiceia era muito semelhante à situação da cidade, porque nós já dissemos que as águas da cidade de Laodiceia vinham de 2 outras cidades, né? De Colossos e Hierápolis, e chegavam lá mornas. Eram águas terapêuticas, mas elas eram intragáveis. As pessoas que bebiam daquela água sentiam náuseas, ânsia de vômito. E Jesus repreende a igreja exatamente por estar assim, eles estarem mornos. Quando Jesus diz, olha, tomara que vocês fossem frio ou quente, Jesus estava dizendo, era melhor que vocês nem fossem cristãos, desde que vocês tivessem consciência disso,
ou que vocês fossem crentes autênticos, cristãos autênticos, estarem prontos para o arrebatamento, por exemplo. Mas aqueles cristãos, né, eram mornos espirituais, e das duas uma, ou não nasceram de novo, ou permitiram que, com o passar do tempo, a vida espiritual se esfriasse. Voltamos ao texto, versículos 15 e 16, né? Jesus diz: tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que eles não seriam aceitos como membros, como servos de Cristo, como autênticos cristãos, porque eles não estavam prontos para serem salvos, para alcançar a sua salvação. A partir de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo dessa carta e vamos estudar a partir do versículo de número 17. E eu sempre digo aqui que se você tem uma Bíblia, é muito importante que você acompanhe o programa com a sua Bíblia, porque nós sempre lemos outros textos e você pode conferir, comprovar, confirmar na sua Bíblia. Mas, se por alguma razão você não dispõe de uma Bíblia, você pode acompanhar, porque a equipe de arte preparou aí as telas com os textos bíblicos para que você possa acompanhar. Vamos ler a partir do versículo de número 17? A palavra de Deus diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Então observe que Jesus revela como a igreja de Laodiceia se considerava. Jesus deixa bem claro: como dizes, rico sou. Então, na verdade, os cristãos de Laodiceia eram ricos. No sentido monetário, no sentido financeiro, eles eram ricos. Eles se orgulhavam da sua vida financeira. Inclusive, a cidade de Laodiceia era o centro bancário da Ásia Menor. A cidade era tão rica que quando houve um terremoto, né, que devastou a cidade por volta do ano 61 depois de Cristo, a cidade não precisou da ajuda para a reconstrução. Reconstruíram a cidade com recursos próprios. Mas, se por um lado a riqueza da cidade trouxe fama, beleza, infraestrutura, inclusive investimento em várias áreas, como nós vamos ver, na área de indústria têxtil, na área de oftalmologia, por outro lado trouxe um prejuízo. E qual foi o prejuízo? O orgulho, a soberba, a vaidade. Os moradores de Laodiceia se sentiam autossuficientes, como se tivessem tudo, como se não precisassem ou não necessitassem de nada ou de ninguém. E é sempre bom lembrar isso. Ter dinheiro, ter bens materiais adquiridos de forma honesta não é pecado, não. A Bíblia não condena a riqueza. O problema é quando a riqueza é adquirida de forma ilícita, ou quando a pessoa se torna avarenta, ou quando a pessoa se sente autossuficiente a ponto de pensar ou de achar que não precisa nem mesmo de Deus. A riqueza pode trazer muitas coisas boas, você sabe disso, né? A pessoa que é rica, que é abastada, tem muitas coisas aqui na terra que a pessoa pode adquirir. Por exemplo, a pessoa que tem dinheiro pode desfrutar de momentos prazerosos, mas a riqueza, o dinheiro não compra a felicidade. Com o dinheiro, a pessoa pode comprar um colchão confortável, desses automáticos, que faz até massagem, mas o dinheiro, a riqueza, não pode comprar o sono. Com dinheiro, a pessoa pode ter os melhores planos de saúde, desses planos que oferecem os melhores médicos, os melhores hospitais, os equipamentos mais modernos e sofisticados na área da medicina, um atendimento domiciliar, mas a riqueza não pode comprar saúde. E é por essas e outras razões que, por mais dinheiro, por mais bens materiais terrenos que o homem vem adquirir, nós devemos sempre lembrar que somos totalmente dependentes de Deus. Se esta atitude de independência, de autossuficiência fosse apenas dos moradores da cidade, menos mal. Mas o problema é que essa autossuficiência,
estava atingindo também a igreja de Laodiceia. Os próprios cristãos, os próprios servos de Deus também estavam se sentindo assim, como ricos, como milionários, que não precisavam de nada. E uma das maiores tragédias da vida cristã, ou por que não dizer de uma igreja, é desconhecer a sua condição espiritual diante de Deus. E foi isso que ocorreu com a igreja de Laodiceia. A igreja se considerava rica, mas era pobre. Os crentes daquela igreja diziam assim, olha, estou rico, eu não preciso de coisa alguma. Mas veja o que é que Jesus diz. Vamos voltar para o texto? Observe que Jesus diz assim, e não sabes que és, veja aí, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, olha, vocês pensam que são ricos, mas são pobres. Pensam que estão vendo, estão enxergando, mas estão cegos. Vocês pensam que estão bem vestidos, mas estão despidos, estão seminus. Os crentes de Laodiceia eram como os escribas, como os fariseus dos tempos de Jesus, que Jesus os comparou com os sepulcros caiados. E por que Jesus comparou aqueles líderes religiosos como sepulcros caiados? É que por fora, externamente, estava tudo bem, mas interiormente estava cheio de podridão. E veja, né, que palavra, que repreensão Jesus dá à igreja de Laodiceia. Jesus, abre o texto, por favor. Aí Jesus diz assim, observe, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Eu comparo a igreja de Laodiceia com aquela pessoa que está com uma doença silenciosa, como um câncer, por exemplo. E muitas vezes a pessoa nem sabe disso. A doença é interna, silenciosa, e depois a pessoa vai lá no médico, vai fazer um check-up, acha que está tudo bem, e depois de uma bateria de exames, descobre que a pessoa está com todos os membros do corpo comprometido. A igreja de Laodiceia estava assim, havia perdido o fervor espiritual, porque Jesus disse que eles eram mornos. A igreja era materialmente rica, mas espiritualmente era pobre. Diferente da igreja de Esmirna, não é? Você lembra disso? Que a igreja de Esmirna era uma igreja materialmente pobre. Vamos ver o texto, mas Jesus diz assim, mas tu és rico. Capítulo de número 2, versículo 9 do livro do Apocalipse. Veja o contraste, veja a diferença entre a igreja de Esmirna e a igreja de Laodiceia. Vamos comparar? No capítulo 2, versículo 9, Jesus diz assim, é uma carta à igreja de Esmirna, aquela segunda carta que nós já estudamos. Jesus diz, eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza. Inclusive nós explicamos aqui que os cristãos da cidade de Esmirna não eram pobres porque não quisessem trabalhar. Não, eles eram pobres porque seus bens foram confiscados, porque ninguém queria oferecer trabalho para os cristãos. Por essa razão eles eram pobres. Financeiramente falando, ou materialmente falando, eles não tinham bens, eles não tinham riquezas. Mas veja o que Jesus diz, mas tu és rico. Agora veja o contraste da carta enviada à igreja de Laodiceia, versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre. Então, a igreja de Esmirna era materialmente pobre, mas espiritualmente, aos olhos de Cristo, era uma igreja rica. A cidade de Laodiceia era famosa, ela era rica, havia muitos bancos naquela cidade e a igreja também vivia bem financeiramente, mas espiritualmente era pobre. Além disso, a cidade de Laodiceia era famosa por seu colírio. Vinham pessoas do mundo inteiro em busca da cura para os olhos, daquele unguento quase que milagroso ou miraculoso para os olhos. Mas observe que Jesus disse que a igreja era cega. Que coisa interessante. Eles tinham colírio e esse colírio,
ele era vendido para pessoas do mundo inteiro e vinham pessoas do mundo inteiro para a cidade de Laodiceia em busca de tratamento, mas a igreja, ela era, aos olhos de Cristo, ela era cega. Além disso, a cidade de Laodiceia era famosa pela lã que produzia, pelas roupas que fabricava. As pessoas, né, costumavam comprar aquelas roupas lá da cidade de Laodiceia, com aquela lã, uma qualidade especial, mas aos olhos de Jesus, a igreja estava nua, né? Que palavra de repreensão Cristo dá. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. 5 adjetivos Jesus utiliza para diagnosticar aquela igreja: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E eu comparo o diagnóstico dessa igreja com aquele paciente que o seu quadro clínico inspira cuidados, que está correndo risco de morte. E aquela igreja estava, na verdade, necessitando urgentemente de ir para uma UTI espiritual. E é por essa razão, foi por esse motivo que Jesus envia essa carta. Jesus enviou-lhes essa carta não com o objetivo de humilhar, de envergonhar aqueles cristãos, não, de forma alguma, não era esse o objetivo. Talvez você tenha essa impressão ao ler a carta, talvez você esteja pensando assim, que Jesus enviou essa carta para humilhá-los, para repreendê-los. Não, Jesus ama a igreja. Jesus envia essa carta exatamente com o objetivo de despertá-los, de fazer com que eles se conscientizassem do seu estado espiritual, que eles não observassem só no sentido material, só no sentido monetário, mas olhassem diante de Cristo qual é a sua condição. Veja o que diz o versículo 18, observe que Jesus mostra a solução, né? Todas as vezes que Jesus ele exortava ou repreendia uma igreja através dessas 7 cartas, sempre Jesus mostrava o caminho, a saída, a solução. Eu comparei aqui a igreja de Laodiceia, tanto com aquele paciente que está numa doença, no estado terminal, como aquele que está com os seus membros comprometidos. Mas eu posso ver aqui que esse Jesus, como clínico geral, que ele mostra que ainda tem jeito, ainda tem solução, ainda tem saída. E qual é o conselho de Jesus? O que é que Jesus aconselha àquela igreja que era vista aos seus olhos como desgraçados, miserável, cego, pobre e nu? Veja o que ele diz no versículo 18. Pode passar o texto? Muito bem. Ele diz, aconselho-te. É interessante. Eu estava estudando esse texto e eu parei para refletir, para meditar nessa expressão, aconselho-te. Jesus poderia cobrar, poderia exigir, poderia obrigar. Ele poderia dizer assim, eu exijo de vocês. Ele poderia dizer assim, eu quero que vocês façam assim. Mas o que é que ele diz? Aconselho-te. Mesmo sendo soberano, mesmo sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mesmo tendo direito e autoridade para dar ordens, ele apenas aconselha. E ao ler essa expressão, essas palavras de Jesus, aconselho-te, eu comparo aqui com a palavra de um pai, de um amigo, de alguém que está interessado no bem-estar espiritual dos seus filhos. Jesus diz, aconselho-te. E o que é que Jesus aconselha? Abre o texto, por gentileza. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Então, o primeiro conselho de Cristo para aquela igreja que se considerava rica, milionária, que não tinha falta de nada, era adquirir ouro para a sua pobreza espiritual. E é claro que Jesus não estava se referindo ao ouro aqui da terra. Jesus estava falando das riquezas espirituais. O ouro provado no fogo demonstra o seu autêntico valor. Você sabe disso? Que o ouro, não é? Quando submetido a altas temperaturas, queima, tira as escórias. Ele torna-se ainda mais valioso, ainda mais precioso.
E somente Jesus é quem pode nos conceder as riquezas espirituais. Só Ele tem este ouro provado no fogo. Então, é interessante que Jesus diz assim, olha, aconselho-te que de mim compres. Ou seja, você não precisa recorrer a ninguém. Vocês não precisam ir buscar ouro em outro lugar, porque o ouro que vocês estão precisando, a riqueza que vocês estão precisando, eu tenho. Mas é interessante que Jesus diz, aconselho que de mim compres. O que dá-nos a entender que há um preço a ser pago. E é claro que eu não estou me referindo aqui a valores monetários, eu não estou falando aqui de reais, ou de euro, ou de dólar, não, claro que não. Embora a salvação seja gratuita, embora a salvação não tenha nos custado nada, mas se nós queremos receber os tesouros, as bênçãos espirituais, esse ouro provado no fogo que Cristo tem, é preciso comprar, ou seja, é preciso pagar o preço. E como é que nós pagamos o preço? Como é que nós podemos adquirir esse bem? Exatamente através da renúncia, através da busca, da incessante, quando nós desejamos alcançar as bênçãos espirituais. Infelizmente, lamentavelmente, nós vivemos dias em que muitas pessoas recorrem a Deus, recorrem a Cristo e às vezes até mesmo aos templos evangélicos apenas em busca de bens materiais. Quantas pessoas que estão seguindo Jesus, buscando apenas uma porta de emprego ou buscando apenas adquirir uma bênção material, uma casa própria, e esquece que os maiores tesouros, as maiores bênçãos que Cristo tem para nos dar não são nada das coisas aqui da terra, mas são bens, são bênçãos espirituais. É claro, eu não posso negar essa verdade, que muitas vezes os tesouros, Deus abre os seus bons tesouros para abençoar também os crentes, abençoar as pessoas com bênçãos terrenas, bênçãos materiais. Eu não tenho dúvida disso, que Ele, como é dono da prata e do ouro, Ele também pode dar riquezas terrenas, riquezas materiais, bens materiais, dinheiro. É claro, eu não tenho dúvida disso, mas eu não posso negar essa verdade, que o maior desejo de Cristo, o maior desejo de Deus é nos enriquecer com as bênçãos espirituais. E a maior prova disso é a igreja de Laodiceia, porque eles já eram ricos financeiramente falando. Eles faziam parte, eles moravam numa cidade rica, milionária, que havia muitos bancos, havia muitas pessoas milionárias, mas eles estavam diante de Cristo, eles estavam pobres. Eles necessitavam recorrer a Cristo para ir em busca, para comprar. Jesus diz, aconselho-te que de mim compres. O quê? Comprar ouro provado no fogo. Isso fala de bênçãos espirituais, de bênçãos celestiais. Eu quero dizer para você que os bons tesouros de Cristo, os tesouros espirituais, estão à disposição daqueles que querem, que estão dispostos a pagar o preço. Vamos voltar para o texto, mas ele diz ainda, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. É interessante observar, não é? Lembrar mais uma vez que Laodiceia se orgulhava da sua indústria têxtil, da sua roupa que era fabricada naquela cidade, famosa no mundo inteiro. Mas para Jesus, como a igreja estava? Estava espiritualmente nua. A igreja, os cristãos estavam precisando de quê? De vestes, mas não era veste comum, não. Não era qualquer veste, não era de qualquer cor, não. Jesus disse que eram vestes brancas. E todos nós sabemos disso, que as vestes brancas fala de pureza, fala de santidade. Então, as pessoas que viviam orgulhosas porque tinham a melhor lã, as melhores roupas, as melhores vestes, ao mesmo tempo, aos olhos de Cristo, estavam despidos. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Outro fato interessante é que para cobrir a nudez física, qualquer roupa serve.
A pessoa pode ir em uma loja qualquer, pode ir num shopping, enfim. Mas para cobrir a nudez espiritual, tem que recorrer à pessoa certa. Somente Cristo é quem pode oferecer esta roupa que pode cobrir a nudez espiritual. E o que é que Jesus diz ainda? Não parou aí, ele continua dizendo: e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Então, mais uma vez, nós lembramos aquilo que nós já dissemos. Laodiceia se orgulhava do seu famoso colírio, exportava para o mundo inteiro como um remédio muito eficaz para as doenças nos olhos. Ou então era o inverso, as pessoas que iam para Laodiceia em busca desse medicamento, em busca dessa cura. Mas aos olhos de Cristo, a igreja estava cega. Eles precisavam de um colírio espiritual que só Jesus tem. E é interessante, não é? Que Jesus tem tudo isso que a igreja precisa. Observe que ele tem o ouro, ele tem a riqueza espiritual, ele tem as vestes brancas para cobrir a nudez, e ele tem o colírio que eles precisavam para que eles vissem. E o que é que nós aprendemos com isso? Isso nos ensina sobre a suficiência de Cristo, aquele que é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. É como Paulo disse lá na carta aos Filipenses, abra a sua Bíblia se você puder, aos Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 19, veja o que é que Paulo diz acerca de Cristo. Capítulo 4, versículo de número 19 da carta aos Filipenses, ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Então, somente Jesus é quem pode. O que é que Jesus pode? Primeiro, enriquecer a nossa pobreza, nos tornar ricos espiritualmente. Segundo, o que é que Jesus pode fazer por nós? Pode fazer por um cristão que se sente como aqueles crentes lá da cidade de Laodiceia. Ele pode vestir a sua nudez. Jesus pode curar a sua cegueira espiritual. Então, o ouro que Cristo tem para nos oferecer é o reino de Deus, é o reino dos céus. São as bênçãos espirituais, muito mais valioso, muito mais precioso do que o ouro adquirido aqui nesse mundo. A roupa que Cristo nos oferece são vestes de justiça, de santidade, são vestes espirituais que não pode ser comprada numa loja qualquer, numa boutique ou num shopping, não tem lá para vender. E o colírio que Cristo tem para nos oferecer é aquele colírio que abre os nossos olhos para o discernimento do homem, que nos dá condições de ver a sua vida como está diante de Deus, como está a nossa vida diante dele. Então, por isso, Jesus convida a igreja a não recorrerem aos bancos para buscar dinheiro nem ouro, a não recorrerem às fábricas para ir buscar roupa e nem recorrer aos médicos para ir buscar colírio. Ele diz: aconselho-te que de mim compres. Glória a Deus. Jesus oferece esses valores preciosos, maravilhosos, que os cristãos da cidade de Laodiceia tanto necessitavam. Mas vamos ver ainda o que ele diz no versículo de número 19. Passe o texto, por gentileza. No versículo 19 diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Bem, esse texto nos faz lembrar um texto que está lá no livro dos Provérbios, Provérbios de Salomão, no capítulo de número 3 e o versículo de número 12, que diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E nós podemos entender isso claramente, que o pai que ama, ele disciplina, ele corrige. Então, no Antigo Testamento, no livro dos Provérbios, nós vamos perceber que Deus é como esse pai, que repreende, mas ele repreende porque ama. E aqui, no capítulo de número 3, versículo de número 19, do livro do Apocalipse, é Jesus quem diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então podemos entender que aqueles que são amados por Deus,
não estão isentos do castigo, não estão isentos da disciplina divina. Tanto Deus quanto o Senhor Jesus Cristo dizem isso, que repreendem, que castigam aquele que ama. E isso nos ensina, não é? Que Cristo não desiste da sua igreja. Apesar da condição espiritual da igreja de Laodiceia, mesmo assim Jesus ama. E a base da sua disciplina qual é? O amor. Então, ele deixa bem claro, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então, por que é que ele disciplina? Por que é que ele corrige? Por que é que ele repreende? Exatamente porque ele ama. E é interessante que ele diz assim, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, ele está disposto a repreender, ele está disposto a disciplinar, a castigar aquela igreja, mas ele dá um conselho. Ele mostra que a igreja deveria estar pronta para oferecer, para receber essa restauração. Ele diz assim, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então nós vamos perceber que Jesus está disposto a restaurar a igreja. Jesus, como um pai que ama, está disposto a restaurar a vida espiritual da igreja. Mas há uma exigência aqui. Para que aquela igreja pudesse ser restaurada, para que aquela igreja pudesse voltar à sua origem, era preciso que eles se arrependessem. Então observe que Jesus estava oferecendo à igreja a oportunidade de arrepender-se do seu pecado, de ser mudada, de ser transformada, de sair do seu estado de mordidão espiritual, de sair do seu estado de cegueira, de sair do seu estado de nudez e voltar-se para Cristo. E é interessante nós observarmos isso, que quando lemos as 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia, nós vamos observar que Jesus não apenas revelava a falha, o defeito, o pecado da igreja, mas Jesus também mostrava o caminho. O que é que eles deveriam fazer para que eles fossem restaurados. E também Jesus chamava a igreja ao arrependimento. Vamos ver alguns textos? Por exemplo, diversas vezes Jesus chama a sua igreja ao arrependimento. Por exemplo, capítulo 2, versículo 5 diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Foi a mensagem de Cristo à igreja lá de Éfeso, aquela igreja que permitiu que o amor se esfriasse. O que foi que Jesus exigiu para que aquela igreja pudesse voltar ao seu primeiro amor? Era preciso que houvesse o arrependimento. Versículo de número 16, que é a carta enviada à igreja de Pérgamo. Jesus diz assim, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, aquela igreja que estava comprometida com a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, o que foi que Jesus exigiu daquela igreja? Exigiu arrependimento. Capítulo ainda de número 2, versículos de número 21 e 22, aquela igreja que havia uma falsa profetisa por nome Jezabel que estava influenciando a igreja. O que é que Jesus diz? Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Mais uma vez, Jesus chamando aqui a igreja ao arrependimento, desta feita a igreja de Tiatira. Capítulo 3, versículo 3, é a carta à igreja de Sardes, aquela igreja que tinha um nome que estava viva, mas estava morta, cujas obras não eram perfeitas diante de Deus. Jesus diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E finalmente, no capítulo 3, versículo de número 19, que é a carta enviada à igreja de Laodiceia, aquela igreja que se sentia rica, se sentia bem vestida, se sentia enxergando bem, mas que aos olhos de Cristo estavam pobres, estavam nus, estavam despidos e estavam cegos. Então Jesus disse, olha, eu aconselho a vocês, que vocês comprem de mim, eu tenho ouro aqui para vocês, eu tenho vestes, eu tenho colírio para os vossos olhos. Agora, é necessário
que vocês se arrependam. O versículo de número 19. Sê, pois, zeloso. E o zelo aqui fala exatamente o zelo com as coisas de Deus. O zelo para com as coisas espirituais. E é interessante nós observarmos que esse chamamento de Cristo não é dirigido aos pecadores, àqueles que estão no mundo, àqueles que estão perdidos sem salvação. Jesus está convidando exatamente os cristãos, aqueles que professam que estão seguindo, aqueles que se consideram salvos, aqueles que se consideram com a sua salvação garantida. E isso nos leva a entender que não só os pecadores necessitam de arrependimento, mas também aqueles que servem a Jesus. Aquelas pessoas que reconhecem que em algum momento da vida espiritual falhou, fracassou, precisam de arrependimento, precisam de restauração. E que possamos então aproveitar essa oportunidade que Cristo nos oferece. Recorrermos a Ele. De que forma? Arrependidos, de que forma? Humilhados, buscando essa restauração. Não tenho dúvida disso. Que eu falo nessa noite aqui, nessa ocasião, para muitas pessoas que se sentem como os cristãos da igreja de Laodiceia. Talvez você esteja vivendo uma vida muito quieta, sossegada e tranquila, talvez você esteja muito bem financeiramente, mas que o Espírito Santo falou com você nessa noite. Está dizendo que a sua situação, a sua condição espiritual está semelhante aos cristãos ou à igreja de Laodiceia. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. É que nem tudo está perdido. Jesus, o clínico geral, ele tem a saída, ele tem a solução, ele nos mostra o caminho. Qual é o caminho para a restauração? Qual é o caminho para nós resgatarmos as coisas que perdemos? Arrependimento. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E quando o homem recorre a Deus, quando o pecador recorre a Cristo, quando o cristão reconhece o seu erro, reconhece a sua falha, o seu pecado e recorre a Cristo, não tenha dúvida disso. Cristo está pronto, Ele está disposto a perdoar e a restaurar a vida espiritual. A Bíblia nos mostra muitos exemplos, mas eu quero citar apenas dois. No Antigo Testamento, o exemplo do rei Davi. Aquele grande homem de Deus, o maior rei da história de Israel. Mas você sabe disso, Davi fracassou em dado momento da sua vida. Além de cometer um adultério, foi o principal responsável, o mentor intelectual da morte de Urias, do marido de Betseba. Mas quando Davi foi repreendido pelo profeta Natã, ele caiu em si. Ele reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, escreveu inclusive o Salmo 51 e recorreu a Deus, a quem teve a sua vida restaurada. O outro exemplo no Novo Testamento foi o exemplo do apóstolo Pedro, que teve tantos privilégios, teve o privilégio de ser um dos 12, ser um dos seguidores de Cristo, de andar com Jesus, de ouvir os sermões, de ver os milagres. Pedro foi o homem que teve a oportunidade de receber Jesus na sua casa. Jesus curou a sua sogra. Pedro foi o único homem que andou sobre as águas, além de Jesus, de acordo com a Bíblia Sagrada. Pedro teve o privilégio de fazer aquela confissão: eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas em dado momento ele falhou, ele fracassou. Ele disse que não conhecia Jesus. Ele negou Jesus por 3 vezes. Mas a sua vida foi restaurada, porque Jesus encontrou no coração de Pedro o que nós chamamos de arrependimento. Não importa qual seja a sua vida e a sua condição espiritual, se você se arrepender, Cristo está disposto a lhe restaurar.